Paz, UFLA 2018, processo seriado, segunda etapa, questão 25. Uma das grandes obras de engenharia recentemente construídas no Brasil são os canais de transposição das águas do Rio São Francisco para abastecer regiões do Nordeste. São dois canais, o Norte e o Leste, com 400 km e 200 km de comprimento respectivamente. A seção transversal dos canais pode ser idealizada como um trapézio, com base maior igual a 25 metros e base menor igual a 10 metros e altura igual a 5 metros. Então esse seria um dos canais de transposição, aqui seria o trapézio que ele se refere. É interessante saber quanto de água esses dois canais podem armazenar. Como uma primeira aproximação, vamos supor que os canais estão totalmente nivelados em linha reta nos seus 620 km. Então aqui ele já fez a união dos dois canais, porque um é 400 e o outro é 220. E que estejam totalmente cheios de água. Nesse caso, o volume total de água armazenada será D. Então nós queremos o volume desses canais, que tem como base um trapézio e vai ter um comprimento de 620 km. Para a gente ter uma ideia de como seria esse sólido geométrico, eu tenho aqui a base, que é um trapézio, e tenho um prisma, onde a base é formada por esse trapézio. Então, está aqui o exercício. Tá? O que nós temos de informação? Que a base menor, ela mede 10 metros, a base maior 25 metros, e que a distância entre as duas bases dá um total de 5 metros. E esse canal ele tem um comprimento de 620 km, então aqui vai medir 620 km. E nós queremos calcular o volume, então, desse sólido geométrico, desse prisma. Tá? Lembrando que um prisma possui duas bases iguais e paralelas. Então, no início do canal temos um trapézio, no final dele a gente também vai ter um trapézio. E para calcular o volume, basta fazer a área da base, então a área da base, vezes a altura. A base, nesse caso, é um trapézio, e nós sabemos calcular a área de trapézio. Então, para calcular a área de um trapézio, basta efetuar a soma da base maior com a base menor, multiplicar pela altura do trapézio e dividir isso tudo por 2. Então, a área desse trapézio vai ficar, a base maior é 25, mais a base menor, que é 10, vezes a altura do trapézio, que é 5, né, como mostra aqui. E isso tudo nós vamos dividir por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual 25 com 10, 35, vezes 5, dividido por 2. E 35 vezes 5, dividido por 2, se fosse 35 vezes 10, daria 350, então vezes 5, 175. 175 dividido por 2, que vai dar 87,5. Ok? Então, aqui 87,5 metros quadrados. Agora, a gente vai calcular o volume. Então, o volume é a área da base, que é 87,5, vezes a altura, que nesse caso é o comprimento do canal de transposição. E esse comprimento é 620 quilômetros. Só que a gente tem uma incompatibilidade de unidades. Eu preciso transformar quilômetro em metro. Para transformar quilômetro em metro, eu vou ter que lembrar que para sair do quilômetro e chegar lá no metro, eu vou ter que andar quanto? Quilômetro, decâmetro, hectômetro, né? Decâmetro e metro. Então a gente tem que andar 3 casas, tem que multiplicar por 1000. Então 620 quilômetros são 620 mil metros. 620 mil metros. Então agora sim, a área da base 87,5 vezes a altura, que é o comprimento, que é 620 mil metros. Multiplicando 87,5 vezes 620 mil, vai dar um total de
54 mil, 54 milhões, 254 mil, o que? Metros cúbicos. Então esse vai ser o volume de água se o canal estiver totalmente cheio. Então a resposta é a letra A.